Fazia 3 anos. 3 anos desde a última mensagem. 3 anos desde o último "Eu te amo", digitado às pressas. 3 anos desde que Lucas tinha desaparecido da vida dela, sem deixar explicação, sem despedida, sem sequer um adeus. Ela quase não abriu, não porque tivesse medo, mas porque algumas feridas cicatrizam por fora e continuam abertas por dentro. A batida veio de novo, mais forte, mais insistente. Quando Ana girou a maçaneta, o mundo pareceu perder o equilíbrio por alguns segundos. Era ele. Lucas estava diferente, mais magro. O rosto marcado pelo cansaço, os olhos carregando um peso que não existia antes, mas ainda era ele. O mesmo sorriso torto, o mesmo jeito de ficar em silêncio quando não sabia por onde começar. Eles se olharam como dois estranhos que sabiam demais um sobre o outro. "Eu sei que não mereço estar aqui", ele disse com a voz baixa, "mas eu precisava te ver. Pelo menos uma vez." Ana sentiu o coração errar o ritmo. Não era raiva, não era alegria. Era aquela mistura perigosa de saudade com dor mal resolvida. "Você sumiu", ela respondeu. "Pessoas normais terminam. Brigam. Dizem adeus. Você só desapareceu." Lucas engoliu em seco. "Eu sei, e isso é a parte mais difícil de explicar." Ela pensou em fechar a porta. Pensou em proteger a vida que tinha conseguido reconstruir aos pedaços. Mas o passado tem uma crueldade própria. Ele sempre volta quando a gente acha que já aprendeu a viver sem ele. "Entra", ela disse por fim, mas não promete nada. Só fala a verdade. Eles sentaram um de frente para o outro, separados por uma mesa pequena e por anos de silêncio. Antes de tudo isso, eles tinham sido felizes. Tinham se conhecido por acaso, numa manhã chuvosa, dividindo um guarda-chuva velho na porta de uma padaria. Lucas tinha feito uma piada boba sobre o tempo. Ana tinha rido sem saber por quê. E, estranhamente, nunca mais tinham se separado de verdade desde aquele dia. O amor deles nasceu simples. Cresceu em rotinas, em domingos preguiçosos, em planos pequenos que pareciam grandes porque eram juntos. Lucas era inquieto, sonhava em ir embora, conquistar o mundo. Ana era raiz, era casa, era presente. Onde ele via estrada, ela via abrigo. E ainda assim, funcionava. Até o dia em que a proposta de trabalho apareceu. Outra cidade, outro futuro. A tal oportunidade que, segundo ele, mudaria tudo. "É por nós", Lucas disse naquela época. "Eu volto. Prometo." Ela acreditou. No começo, as mensagens eram diárias. Depois, semanais. Depois, raras. Até que, um dia, não veio mais nada. Nenhuma explicação. Nenhum adeus. Nenhuma resposta. Só o silêncio. E agora ele estava ali, sentado na frente dela. Como se 3 anos pudessem caber em alguns minutos de conversa. "Eu não sumi porque deixei de te amar", Lucas disse finalmente. "Eu sumi porque não tive coragem de voltar. Depois do que aconteceu comigo." Ana sentiu um frio atravessar o corpo. "O que aconteceu com você, Lucas?" Ele abaixou os olhos. Respirou fundo, como quem se prepara para abrir uma porta que preferia manter trancada. "Se eu te contar, talvez você nunca mais consiga me olhar do mesmo jeito." O silêncio tomou conta da sala. E naquele momento, Ana percebeu que estava prestes a descobrir uma verdade que poderia mudar tudo. Ou ela finalmente fecharia aquela ferida, ou o passado ia rasgar tudo de novo. Ana ouviu em silêncio, com os braços cruzados, tentando não demonstrar o quanto cada palavra ainda mexia com ela. Mas as coisas começaram a dar errado rápido, ele continuou. A empresa não era o que parecia. Prometeram uma coisa, entregaram outra. Eu trabalhava mais de 12 horas por dia, quase não dormia. E mesmo assim, o dinheiro mal dava para pagar o lugar onde eu morava. Ele passou a mão pelo rosto, cansado, como se ainda estivesse lá. Eu não queria te preocupar. Então comecei a mentir. Dizia que estava tudo bem, que estava dando certo, que em breve eu voltaria. E quanto mais eu mentia,
mais difícil ficava admitir que eu estava afundando. Ana sentiu um aperto no peito. Ela lembrava daquelas mensagens otimistas demais. Daquele "tá tudo ótimo", que agora soava falso. "Um dia eu fui demitido", Lucas disse sem rodeios. Simples assim, sem aviso, sem nada. Ele fez uma pausa. "E naquele mesmo mês, eu descobri que estava devendo mais do que podia pagar." O silêncio ficou pesado entre eles. "Eu tentei arrumar outro trabalho, qualquer coisa. Entreguei currículo, aceitei bicos, fiz o que dava. Mas cada porta que se fechava parecia me empurrar mais para baixo." Ele respirou fundo antes de continuar. "Foi aí que eu fiquei doente." Ana levantou o olhar na hora. "Doente como?" "No começo eu achei que era só cansaço, estresse, falta de dormir. Mas as dores começaram a ficar constantes. Eu desmaiava no trabalho. Até que um dia acordei num hospital. O coração dela apertou sem pedir permissão. Os médicos disseram que eu precisava de tratamento, que eu tinha que parar. Mas parar significava voltar. E voltar significava te encarar. E admitir que eu tinha falhado com tudo o que eu prometi." Ele deu um sorriso fraco. "Eu não consegui." Ana sentiu a raiva crescer, misturada com pena e saudade. "Então você achou que sumir era melhor?" "Eu achei que você merecia alguém inteiro. Não alguém quebrado, cheio de problemas, sem nada para oferecer além de preocupação." Ele abaixou a cabeça. "No começo, eu só queria um tempo. Depois, o tempo virou vergonha. A vergonha virou medo. E o medo virou silêncio." Ela ficou alguns segundos sem falar. Quando falou, a voz saiu mais baixa do que esperava. "Você não me deu a chance de escolher." Lucas assentiu devagar. "Eu sei, e essa é a parte que mais dói. Eu decidi por nós dois, e errei." Ele respirou fundo outra vez. "Eu fiz o tratamento. Demorou. Teve dias que eu achei que não ia sair daquela cama, mas eu saí. E quando eu finalmente consegui ficar de pé de novo, percebi que ainda tinha uma coisa que eu nunca tinha resolvido." Ele levantou os olhos e encarou Ana. "Você." O silêncio voltou a tomar conta da sala. "Eu não vim aqui para te pedir nada", ele disse. "Eu vim porque você merecia saber a verdade, mesmo que, depois disso, você nunca mais queira me ver." Ana sentiu um nó na garganta. Porque a verdade, apesar de dolorosa, não apaga o abandono, mas também não apaga o amor. "E por que agora?" ela perguntou. "Por que aparecer depois de tanto tempo?" Lucas hesitou. "Porque eu descobri que algumas coisas, se a gente não enfrenta, continuam nos seguindo pelo resto da vida." Ela desviou o olhar, tentando organizar os próprios sentimentos. Ele estava ali, com uma história, com cicatrizes, com desculpas que faziam sentido, mas não consertavam tudo. E pela primeira vez desde que ele foi embora, Ana percebeu que o problema não era mais a ausência de Lucas. Era decidir o que fazer com a presença dele agora. Lucas também se levantou, mas manteve distância, como quem sabe que qualquer passo em falso pode piorar tudo. "Eu não estou tentando apagar nada", ele disse. "Eu só estou tentando ser honesto pela primeira vez." Ana riu sem humor. Honesto teria sido ficar, ou pelo menos dizer adeus. Ela andou até a janela, tentando respirar. Lá fora, a vida seguia normal demais para um dia que parecia tão pesado. "Você tem ideia do que foi acordar todos os dias achando que tinha feito algo errado?" Ela continuou, sem olhar para ele. "Do que é revisar cada conversa, cada detalhe, tentando descobrir em que momento eu deixei de ser suficiente?" O silêncio de Lucas foi a resposta mais dolorosa que ele poderia dar. "Eu nunca pensei isso", ele disse por fim. "O problema sempre fui eu." "Sempre é", ela respondeu, virando-se de repente. "Mas quem ficou lidando com as consequências fui eu." As palavras saíram mais duras do que ela planejava, mas eram verdadeiras. "Eu te esperei.
Ana disse com os olhos marejados. Esperei quando ainda doía. Esperei quando já não fazia sentido. Esperei até cansar de esperar. Lucas engoliu em seco. Eu sei, e eu não mereço nada disso. Ela voltou a sentar, passando a mão pelo rosto, exausta. Então por que veio? Perguntou. Para aliviar a sua consciência? Ele hesitou, depois respondeu. Em parte sim, mas também porque eu precisava te ver. Precisava saber se ainda existia alguma coisa aqui, ou se eu tinha destruído tudo de vez. Ana ficou em silêncio por alguns segundos. Quando falou, a voz saiu mais calma, mas mais triste. Amor não é algo que some de um dia para o outro, mas também não é algo que sobrevive ileso ao abandono. Ela olhou direto para ele. Você me quebrou, Lucas. Não de uma vez, aos poucos. Ele sentiu cada palavra como um golpe. Eu sei, ele disse quase num sussurro. E se eu pudesse voltar no tempo? Você não pode, ela interrompeu. E é isso que dói. O silêncio entre eles parecia mais pesado do que antes. Eu não sei se consigo te perdoar, Ana disse por fim. E não sei se quero tentar agora. Lucas assentiu devagar. Eu não vim exigir nada, só dizer a verdade. E aceitar o que você decidir. Ela respirou fundo. Então aceita isso. Eu preciso de tempo. E talvez, quando eu tiver esse tempo, eu descubra que o amor ainda existe. Ou talvez eu descubra que só sobrou a memória dele. Lucas se aproximou da porta. Obrigado por não me mandar embora, ele disse. Ana não respondeu. Apenas observou enquanto ele saía. Quando a porta se fechou, ela sentiu o peso do passado cair de novo sobre o peito. E percebeu que a parte mais difícil não era ele ter voltado. Era admitir que, mesmo machucada, o coração dela ainda reconhecia o som dos passos dele indo embora. Ela tinha pedido tempo, e agora precisava aprender a conviver com esse tempo. À noite, o quarto parecia maior do que antes. O silêncio parecia mais alto. Ana percebeu que não estava apenas com raiva de Lucas. Estava com medo. Medo de abrir uma ferida que ela tinha passado anos tentando fechar. Medo de descobrir que ainda o amava mais do que gostaria de admitir. Do outro lado da cidade, Lucas também lutava com os próprios pensamentos. Ele tinha ensaiado aquele reencontro 1000 vezes na cabeça, mas nada tinha saído como esperado. Ainda assim, só de ter visto Ana, sentia que um peso antigo tinha se mexido dentro dele. Não tinha sido resolvido, mas, pela primeira vez, tinha sido encarado. Do outro lado da cidade, Lucas também lutava com os próprios pensamentos. Ele tinha ensaiado aquele reencontro 1000 vezes na cabeça, mas nada tinha saído como esperado. Ainda assim, só de ter visto Ana, sentia que um peso antigo tinha se mexido dentro dele. Não tinha sido resolvido, mas, pela primeira vez, tinha sido encarado. Ele respeitou o silêncio dela. Não mandou mensagens. Não ligou. Não apareceu de novo. Até que, uma semana depois, Ana encontrou algo esquecido dentro de um livro antigo. Uma foto deles dois, sentados no chão da sala, rindo de alguma coisa que já nem lembrava. No verso, a letra de Lucas. Se um dia a gente se perder, que seja só para se encontrar melhor. Ela fechou o livro com o coração apertado. Naquela noite, ficou muito tempo olhando para o celular. Pensou em escrever, pensou em apagar, pensou em fingir que nada tinha acontecido, mas percebeu que nenhuma dessas opções ia trazer paz. Então, escreveu. Eu ainda não sei o que sinto, mas acho que precisamos conversar de novo, sem fugir. A resposta veio alguns minutos depois. Quando você quiser, eu espero. Eles marcaram de se encontrar num café pequeno, perto da praça onde costumavam caminhar juntos. Um lugar neutro, seguro, ou pelo menos parecia. Quando Ana chegou, Lucas já estava lá. Levantou devagar, sem saber se devia abraçá-la ou apenas sorrir. Ela escolheu sentar. Eu não te chamei porque perdoei, ela disse direto. Te chamei porque cansei de conversar sozinha com o passado. Ele assentiu. Eu prometo não mentir, nem esconder nada. Eles pediram café.
Falaram de coisas simples no começo: trabalho, a cidade, o tempo, como dois estranhos tentando lembrar como se fala com alguém que já foi tudo, até que Ana respirou fundo e foi direto ao ponto. Você disse que estava doente, mas nunca me contou o quanto isso foi sério. Lucas abaixou os olhos por um instante. Foi sério o bastante para eu achar que talvez não tivesse muito tempo. Ela sentiu o chão sumir por um segundo. Como assim? Teve um período em que os médicos não sabiam se o tratamento ia funcionar. Eu estava fraco, sozinho e com medo, muito medo. Ana fechou os olhos por um instante. E mesmo assim, você preferiu me deixar no escuro. Eu preferi te poupar, ele respondeu, mesmo sabendo que isso te machucaria de outro jeito. Ela segurou a xícara com força. Você não me poupou, Lucas. Você me perdeu. O silêncio caiu entre eles de novo. Mas, dessa vez, não era um silêncio de raiva. Era um silêncio de coisas que ainda doíam, mas começavam, muito devagar, a ser ditas em voz alta. Eles se despediram sem promessas, sem abraços longos, apenas um "se cuida", que carregava mais coisas do que parecia. Nos dias seguintes, começaram a trocar mensagens curtas, nada profundo, nada perigoso. Um bom dia, um comentário sobre o clima, uma lembrança boba. Era como andar sobre vidro fino. Qualquer passo em falso podia quebrar tudo. Ana percebeu que ainda havia raiva dentro dela, mas também percebeu algo que a assustava mais. Ainda havia carinho. Ana percebeu que ainda havia raiva dentro dela, mas também percebeu algo que a assustava mais. Ainda havia carinho. Lucas, por sua vez, tentava não criar expectativas. Ele sabia que tinha perdido o direito de exigir qualquer coisa. Ainda assim, cada mensagem dela era como uma pequena chance que ele não tinha certeza se merecia. Uma tarde, ele mandou uma foto da praça onde costumavam caminhar. Passei aqui hoje. Lembrei da gente discutindo sobre qual sorvete era melhor. Ela demorou a responder. Quando respondeu, foi simples. Baunilha ainda é melhor. Ele sorriu ao ler. Alguns dias depois, foi Ana quem puxou o assunto. Você disse que teve medo de não ter muito tempo. Isso passou? Lucas respirou fundo antes de responder. Os médicos dizem que sim, mas depois que você quase perde algo importante, nunca mais confia no tempo do mesmo jeito. Ela ficou olhando para a tela por um bom tempo. Então, escreveu. Talvez a gente também precise reaprender a confiar, nem que seja devagar. Eles começaram a se ver mais vezes, sempre em lugares públicos, sempre com aquela distância cuidadosa entre eles. Falavam do presente, evitavam o passado, mas ele estava sempre ali, sentado entre os dois. Numa dessas vezes, caminhando pela praça ao entardecer, Ana parou de repente. Você sabe o que mais doeu? Ela perguntou, sem olhar para ele. Não foi você ter ido embora. Foi você ter decidido que eu não podia escolher ficar. Lucas sentiu o peso daquelas palavras. Eu sei, ele disse. E eu carrego isso todos os dias. Ela respirou fundo. Eu não sei se um dia isso vai parar de doer. Mas eu sei que fingir que não existe não vai ajudar. Ele assentiu. Então a gente encara, do jeito que der. No seu tempo. Ana olhou para ele por alguns segundos. Viu o homem que amou. Viu o homem que a machucou. E viu também alguém que estava tentando ficar. No meu tempo, ela repetiu. E pela primeira vez desde que ele tinha voltado, caminharam lado a lado, sem parecer que estavam prestes a se afastar de novo. Ana continuava cautelosa. Havia dias em que tudo parecia leve, quase como antes. E havia dias em que uma frase, um olhar, uma lembrança, faziam o passado pesar de novo. Nesses dias, ela se fechava. E Lucas aceitava. Uma noite, sentados no banco da praça, olhando as luzes acenderem, Ana quebrou o silêncio. Você ainda pensa em ir embora de novo? Você ainda pensa em ir embora de novo? Lucas demorou a responder.
Eu penso em muitas coisas, mas ir embora de você não é mais uma delas. Ela não respondeu na hora, mas aquela frase ficou ecoando dentro dela por dias. Algumas semanas depois foi Lucas quem hesitou antes de falar. Tem uma coisa que eu nunca te contei. O coração de Ana apertou na hora. Mais alguma surpresa? Ele respirou fundo. Quando eu fiquei doente, teve um momento em que eu realmente achei que não ia sair daquela. Eu escrevi uma carta para você. Uma carta? É, mas nunca tive coragem de mandar. Ela sentiu um nó na garganta. Você ainda tem essa carta? Lucas assentiu. Tenho, guardada. O silêncio entre eles ficou diferente, não pesado, expectante. Um dia você vai me mostrar? Ela perguntou com cuidado. Se você quiser... Sim. Eles continuaram sentados, sem falar muito. Mas havia algo novo ali. Não era confiança plena. Ainda não. Era uma espécie de ponte sendo construída, tábua por tábua, com medo de desabar, mas mesmo assim sendo construída. Quando se despediram, Lucas tocou de leve a mão dela. Não foi um gesto romântico. Foi um pedido silencioso de permissão para continuar ali. Ana não afastou a mão. E isso, para os dois, já significava mais do que qualquer promessa. Eles começaram a se ver com mais frequência, às vezes para caminhar sem destino, às vezes para tomar café, às vezes apenas para sentar em silêncio e dividir o mesmo ar. E, curiosamente, o silêncio entre eles já não era tão desconfortável quanto antes. Ainda doía, mas doía menos. Numa tarde de chuva fina, Lucas apareceu com 2 copos de café e um sorriso tímido. Lembrei da primeira vez que a gente se conheceu, ele disse. Chuva, café ruim e uma piada péssima. Lembrei da primeira vez que a gente se conheceu, ele disse. Chuva, café ruim e uma piada péssima. Ana quase sorriu. A piada era horrível mesmo. Eles riram e por um instante o passado pareceu menos pesado, mas a memória trouxe junto algo que ela vinha evitando. Lucas, ela começou, parando de andar. Você já pensou no que a gente é agora? Ele também parou. Eu penso nisso todos os dias. E, sinceramente, não sei responder. Ela respirou fundo. Eu não sou mais a mesma pessoa que você deixou. E acho que você também não é mais o mesmo que foi embora. Eu sei, ele respondeu. Talvez seja exatamente por isso que a gente precise se conhecer de novo. Se fizer sentido. Ana ficou em silêncio, olhando para as pessoas passando na rua, cada uma carregando a própria história, os próprios medos, as próprias segundas chances. E se não fizer? Ela perguntou. Então, pelo menos a gente tentou sem fugir, ele disse. Pela primeira vez, sem fugir. Alguns dias depois, Lucas criou coragem para falar da carta. Eu trouxe ela, disse, quando se encontraram de novo. Se você quiser ler. Ele tirou um envelope amassado da mochila. Não parecia algo preparado, parecia algo guardado por muito tempo, aberto e fechado várias vezes, sem nunca ser usado. Ana segurou o envelope com cuidado, como se fosse algo frágil demais para existir. Posso ler agora? Pode. Ou pode levar e ler quando estiver pronta. Ela pensou por alguns segundos e decidiu abrir ali mesmo. A letra de Lucas estava diferente. Mais tremida. Menos segura. Se você estiver lendo isso, é porque eu não consegui voltar. E se eu não consegui voltar, é porque falhei de um jeito que não dá mais para consertar. Eu queria que você soubesse que, mesmo longe, mesmo com medo, mesmo em silêncio, você nunca saiu de mim. Eu não fui embora porque deixei de te amar. Fui embora porque tive medo de te fazer me ver fraco, quebrado, insuficiente. Talvez isso seja egoísmo, talvez seja covardia, mas é a verdade. Se eu não voltar, por favor, não ache que foi porque você não foi suficiente. Foi porque eu não fui. Ana sentiu os olhos arderem. Dobrou a carta devagar e devolveu a ele. Você devia ter me deixado ler isso antes. Eu sei, Lucas disse com a voz baixa. Mas eu tinha medo de que depois disso você nunca mais quisesse me ver. E agora? Ele respirou fundo.
Agora eu tenho medo de te perder de novo, mas tenho mais medo ainda de continuar fugindo. O silêncio caiu entre eles, mas não era um silêncio vazio. Era cheio de coisas não ditas, de possibilidades, de riscos. Algumas semanas se passaram. Eles começaram a dividir pequenas rotinas de novo. Um almoço aqui, uma caminhada ali, uma conversa até mais tarde do que planejado. Nada foi nomeado, nada foi prometido, mas algo estava, claramente, mudando. Até que, numa noite, Ana recebeu uma ligação inesperada. Era do hospital. O coração dela gelou antes mesmo de ouvir a frase inteira. É sobre o Lucas, disse a voz do outro lado da linha. Ele passou mal hoje à noite. Está consciente, mas precisamos que alguém da família ou alguém próximo venha até aqui. Ana ficou alguns segundos sem conseguir responder. Eu estou indo, disse por fim, já pegando as chaves com a mão tremendo. No caminho, o medo voltou com força. Não o medo do passado, o medo do futuro. O medo de perder alguém quando ainda não tinha decidido completamente se podia tê-lo de volta. Quando chegou ao hospital, encontrou Lucas deitado, pálido, mas acordado. Ele tentou sorrir quando a viu. Desculpa te chamar assim, disse, fraco. Eu não queria te preocupar. Ana se aproximou da cama, sentindo o nó apertar no peito. Você não tem mais o direito de decidir isso sozinho, ela respondeu. Não depois de tudo. Ele fechou os olhos por um instante. Eu sei, e acho que talvez esse seja o meu maior aprendizado. Ela sentou ao lado dele, em silêncio. E pela primeira vez, desde que ele tinha voltado, Ana percebeu que o medo de perdê-lo era maior do que o medo de se machucar de novo. Ela ficou sentada ao lado da cama, observando o rosto dele, tão diferente daquele homem que tinha ido embora anos atrás. Havia marcas ali, não só físicas, marcas de quem tinha lutado contra coisas que ela nunca viu de perto. E pela primeira vez ela se perguntou se, no fundo, não tinha sido injusta por imaginar que ele tinha simplesmente escolhido sumir. Mas logo em seguida, a lembrança da dor voltou. As noites em claro, as perguntas sem resposta, a espera que virou cansaço. Amor e mágoa dividiam o mesmo espaço dentro dela. E nenhum dos dois queria sair. Quando Lucas acordou, já era quase manhã. Ele abriu os olhos devagar, meio confuso, até encontrá-la sentada ali. Você ficou, ele murmurou. Fiquei, ela respondeu. Alguém tinha que garantir que você não ia tentar enfrentar isso sozinho de novo. Ele deu um sorriso fraco. Eu ainda sou péssimo nisso, né? É, ela disse. Mas pelo menos agora eu sei. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, ouvindo apenas o barulho distante do hospital acordando. Ana, ele chamou com a voz mais séria. Se alguma coisa der errado com esses exames, eu quero que você saiba que eu não me arrependo de ter voltado, mesmo que você nunca me perdoe de verdade. Ela sentiu um aperto no peito. Não fala assim. Eu preciso falar. Passei tempo demais fingindo que tudo ia ficar bem só para não encarar o pior. Ela respirou fundo antes de responder. O que quer que aconteça, você não precisa mais passar por isso sozinho. Mas isso não é uma promessa de final feliz. É só honestidade. Ele assentiu devagar. Mais tarde, um médico entrou no quarto e explicou que precisariam manter Lucas em observação por mais alguns dias. Nada conclusivo ainda, mas também nada completamente descartado. Era aquele tipo de resposta que não tranquiliza nem desespera. Só deixa a pessoa presa no meio. Ana avisou no trabalho que ficaria ausente. Não entrou em detalhes. Apenas disse que alguém precisava dela. Nos dias seguintes, ela passou a maior parte do tempo no hospital. Levava roupas limpas, um livro que ele nunca lia, café ruim da máquina do corredor. Coisas pequenas que, sem perceber, iam criando de novo uma rotina entre os dois. Eles conversaram muito, mais do que tinham conversado em anos. Lucas contou detalhes da época em que esteve doente, do medo de não acordar em algumas noites, da solidão, da vergonha de se sentir fraco. Ana contou do tempo em que ele sumiu, de como tinha tentado seguir em frente, de como quase conseguiu, de como sempre faltava alguma coisa. Eu não te esperei todos esses anos,
Ela disse uma tarde. Mas uma parte de mim nunca parou de esperar uma explicação. E eu demorei demais para te dar, ele respondeu. Houve um dia em que eles riram juntos de uma lembrança boba. Foi estranho e bom ao mesmo tempo. Como se o passado feliz ainda existisse em algum lugar, só precisando ser encontrado de novo. Quando finalmente os médicos disseram que Lucas poderia ir para casa, com algumas recomendações e acompanhamento, Ana sentiu um alívio que não tentou esconder. No estacionamento do hospital, antes de cada um ir para seu lado, Lucas parou. Obrigado por não ter ido embora, ele disse. Ela o encarou por alguns segundos antes de responder. Eu ainda não sei exatamente por que fiquei, mas fiquei. Ele assentiu, respeitando o limite que ela ainda colocava entre os dois. Posso te ligar depois? Perguntou. Pode. Era uma palavra simples, mas naquele momento significava muito mais do que parecia. E, enquanto ela via Lucas se afastar, Ana percebeu que, pela primeira vez desde o reencontro, não estava pensando apenas no que tinha sido quebrado no passado, mas também no que, talvez, ainda pudesse ser reconstruído. Ana observava tudo com cuidado. Parte dela queria acreditar que aquilo era o começo de algo bom. Outra parte tinha medo de relaxar e acabar se machucando de novo. Uma noite, enquanto jantavam, o assunto que vinha sendo evitado finalmente apareceu. Você já pensou no que vai fazer agora? Ela perguntou. Trabalho, vida, tudo isso. Você já pensou no que vai fazer agora? Ela perguntou. Trabalho, vida, tudo isso. Lucas ficou alguns segundos em silêncio. Eu recebi uma proposta para voltar para outra cidade, ele disse. Não para a mesma empresa. Um amigo indicou meu nome para uma vaga, melhor do que antes, inclusive. O garfo de Ana parou no meio do caminho até a boca. E você quer ir? Parte de mim quer, ele respondeu com honestidade. É uma boa oportunidade, mas outra parte não quer fugir de novo. O clima na mesa mudou na hora. Eu não quero ser o motivo de você abrir mão da sua vida, ela disse com cuidado. E eu não quero que você ache que eu fico por obrigação, ele respondeu. Mas também não quero repetir a mesma história. Ana respirou fundo. Talvez a gente ainda não esteja pronto para decidir isso. Talvez, ele concordou. O assunto ficou no ar, pesado demais para ser resolvido naquela noite. Nos dias seguintes, Ana percebeu que aquele medo antigo estava voltando. O medo de que, no fim das contas, Lucas sempre escolheria ir embora, mesmo que agora fosse diferente, mesmo que ele estivesse tentando. Ela não falou nada, mas ficou mais distante. Lucas percebeu. Uma tarde, ele apareceu sem avisar, com 2 cafés na mão. A gente precisa parar de fingir que não está com medo, ele disse, assim que ela abriu a porta. Ana cruzou os braços. Medo não some só porque a gente admite que ele existe. Eu sei, ele respondeu, mas ele também não pode decidir tudo sozinho. Ela suspirou e deu espaço para ele entrar. Eu não quero que você fique por minha causa, ela repetiu. E eu também não quero passar por tudo de novo. E eu não quero ir embora deixando você com a sensação de que foi abandonada outra vez. Ele disse. Seja qual for a decisão. Eu quero que ela seja diferente da última. Eles se sentaram no sofá em silêncio por alguns segundos. Você ainda me ama? Lucas perguntou de repente. A pergunta ficou no ar, pesada. Ana demorou a responder. Eu não sei se amo do mesmo jeito, ela disse por fim. Mas sei que ainda sinto alguma coisa, e isso é justamente o que me assusta. Ele assentiu. Então a gente está com medo da mesma coisa, disse. De tentar e dar errado. O celular de Lucas vibrou naquele momento. Era uma mensagem sobre a vaga de emprego. Pediam uma resposta em poucos dias. Ana olhou para a tela, depois para ele. Seja o que for que você decida, ela disse. Eu preciso que dessa vez você não desapareça. Ele encontrou o olhar dela. Eu prometo. E naquele instante,
Os dois entenderam que a próxima escolha de Lucas não seria apenas sobre trabalho ou cidade. Seria sobre o tipo de homem que ele estava tentando se tornar, e sobre se aquela história teria, finalmente, a chance de seguir em frente em vez de repetir o mesmo começo. Lucas, por sua vez, estava dividido. Parte dele via naquela proposta uma chance de recomeçar de verdade, de construir algo sólido, de provar para si mesmo que não era mais o homem que fugia quando as coisas ficavam difíceis. Outra parte olhava para Ana e pensava que talvez crescer também significasse ficar. Numa noite, ele pediu para conversar. Eles se encontraram na mesma praça de sempre, onde tantas coisas tinham sido ditas, e outras tantas tinham ficado presas no silêncio. Sentaram no banco, lado a lado, sem se olhar no começo. Eles se encontraram na mesma praça de sempre, onde tantas coisas tinham sido ditas e outras tantas tinham ficado presas no silêncio. Sentaram no banco, lado a lado, sem se olhar no começo. Eu preciso te contar uma coisa antes de decidir, Lucas disse. Quando eu fiquei doente, eu prometi para mim mesmo que, se eu saísse daquela, eu ia parar de viver como se sempre tivesse uma próxima chance. Ana ficou em silêncio, ouvindo. Essa proposta é boa, mas ela também é fácil. É seguir um caminho que eu já conheço. Ir para outra cidade, mergulhar no trabalho, fingir que isso resolve tudo. Ela virou o rosto para ele. E o que você quer de verdade? Ele respirou fundo. Eu quero ficar, mas não quero ficar como quem tem medo de ir embora. Quero ficar porque escolhi ficar. O coração de Ana acelerou, mas ela manteve a voz firme. E se ficar significar que a gente tenta e não dá certo? Então, pelo menos, eu não vou ter fugido. Ele respondeu. E você não vai ter ficado com o silêncio no lugar de uma resposta. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, ouvindo o barulho distante dos carros. Eu não posso te prometer que vai ser fácil, Ana disse. Eu ainda tenho medo. Ainda tenho raiva às vezes. Ainda lembro de tudo. Eu sei, Lucas respondeu. E eu não quero apagar isso. Eu só quero ser diferente daqui para frente. No dia seguinte, Lucas ligou para o amigo que tinha indicado a vaga e recusou a proposta. Não foi um gesto grandioso, não teve discurso, não teve anúncio. Mas para ele, foi uma das decisões mais difíceis que já tinha tomado. Ele contou para Ana naquela mesma noite. Ela não comemorou, não chorou. Apenas respirou fundo, como quem percebe que algo importante acabou de mudar de direção. Obrigada por me contar, ela disse. E por não sumir. Ele sorriu de leve. Essa parte eu estou tentando aprender de verdade. Aos poucos, eles começaram a se permitir coisas que antes evitavam. Um toque de mão mais demorado. Um abraço que não era só amizade. Um olhar que ficava tempo demais. Nada foi rápido. Nada foi como antes. Mas também não era mais apenas saudade e medo. Uma noite, sentados no sofá, assistindo a um filme que nenhum dos dois estava realmente prestando atenção, Ana encostou a cabeça no ombro de Lucas. Foi um gesto simples, mas, para os dois, significou mais do que qualquer palavra. Lucas não disse nada, apenas ficou ali. E, naquele silêncio, eles entenderam que recomeçar não era apagar o passado, era escolher, todos os dias, não fugir dele. A casa de Ana foi, aos poucos, ficando menos silenciosa quando ele estava por perto. Não porque falassem o tempo todo, mas porque o silêncio entre eles já não era cheio de tensão. Era um silêncio de quem divide o mesmo espaço, sem precisar se explicar o tempo inteiro. Mesmo assim, havia dias difíceis. Dias em que uma frase mal colocada trazia tudo de volta. Dias em que Ana lembrava, do nada, de uma noite em que tinha esperado uma resposta que nunca veio. Dias em que Lucas acordava com aquele medo antigo de perder tudo outra vez. Dias em que uma frase mal colocada trazia tudo de volta.
Dias em que Ana lembrava, do nada, de uma noite em que tinha esperado uma resposta que nunca veio. Dias em que Lucas acordava com aquele medo antigo de perder tudo outra vez. Numa dessas noites, Ana não conseguiu dormir. Levantou, foi até a sala e encontrou Lucas sentado no sofá, olhando para o nada. Também não conseguiu? Ela perguntou. Ele balançou a cabeça. Tem dias em que eu ainda acordo achando que vou te procurar e você não vai estar mais aqui. Ela sentou ao lado dele. E tem dias em que eu acordo achando que você vai sumir de novo. Eles se olharam por alguns segundos, sem raiva, sem defesa, só honestidade. Talvez isso nunca passe completamente, Lucas disse. Talvez não, Ana respondeu. Mas talvez a gente aprenda a viver mesmo assim. Algum tempo depois, Lucas começou a trabalhar num projeto novo, algo menor, local, mas que finalmente parecia ter a ver com quem ele queria ser agora, e não com quem ele achava que precisava parecer. Ele chegava cansado, mas diferente, menos vazio. Uma tarde, ele apareceu com um sorriso estranho. Lembra da carta que eu te mostrei? Perguntou. Lembro. Eu pensei em escrever outra. Não para guardar, para te dar. Ana sentiu o coração apertar de leve. Uma carta de quê? De agora, ele disse. Não do medo, não da fuga, do que eu estou tentando construir. Ele entregou um envelope simples. Ela demorou alguns segundos antes de abrir. Eu não sei prometer coisas grandes, já falhei nisso antes, mas eu posso prometer ficar. Posso prometer falar quando tiver medo. Posso prometer não desaparecer. E se um dia tudo isso acabar, eu quero que acabe com a verdade, não com silêncio. Ana dobrou a carta devagar. Isso é mais assustador do que qualquer promessa grande, ela disse. Eu sei, ele respondeu, mas é o que eu consigo oferecer de verdade. Naquela noite, eles se beijaram de novo pela primeira vez desde o reencontro. Não foi como antes. Não teve pressa. Não teve aquela urgência de quem tenta recuperar o tempo perdido. Foi diferente, mais contido, mais consciente, mais real. Mesmo assim, trouxe junto uma pergunta que Ana guardou por alguns dias antes de finalmente colocar em palavras. E se, mesmo tentando, a gente perceber que não dá mais? Lucas pensou antes de responder. Então a gente vai saber que não foi por falta de coragem, nem por fuga. Vai ser porque, às vezes, amar também é aceitar quando algo não consegue mais continuar. Ela assentiu, com um nó na garganta. Algumas semanas depois, Ana recebeu uma proposta para trabalhar em outra cidade. Não tão longe, mas longe o suficiente para mudar tudo de novo. Quando contou a Lucas, viu no rosto dele o mesmo susto que, um dia, ela tinha visto no próprio reflexo. Eu não quero que você abra mão disso por mim, ele disse, quase imediatamente. E eu não quero que você ache que eu estou indo embora de você, ela respondeu. O passado inteiro pareceu se levantar entre eles naquele momento. Talvez essa seja a nossa chance de fazer diferente. Lucas disse com cuidado. Não decidir sozinho, não fugir, não empurrar o outro para fora. Eles passaram dias conversando, pesando possibilidades, medos, desejos. Não foi fácil, mas foi honesto. No fim, decidiram tentar juntos. Não uma promessa de eternidade, não uma garantia de final feliz, apenas a escolha de não repetir os mesmos erros. Enquanto arrumavam as caixas, Ana percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não estava arrumando a vida com medo de perder alguém. Estava arrumando Lucas com tentou a sensação transformar o lugar em casa do jeito que sabia, de que, montando dessa móveis, vez, consertando coisas que nem estavam quebradas, inventando pequenas rotinas. Ele acordava mais cedo, fazia café, deixava bilhetes bobos na geladeira. Não para impressionar, para permanecer. Ana começou no trabalho novo com aquele misto de empolgação e insegurança. Era uma equipe diferente, um ritmo diferente, e pela primeira vez em muito tempo,
Ela sentia que estava construindo algo que era só dela, não uma adaptação ao sonho de outra pessoa. Mas nem tudo era leve. Havia noites em que o passado voltava. Bastava uma música, uma notícia sobre a cidade antiga, uma conversa atravessada. Nessas noites, Ana ficava mais quieta, e Lucas aprendia a não fugir do silêncio, mas também a não se esconder atrás dele. Às vezes eu ainda tenho medo de você acordar e decidir que isso tudo foi um erro, ele disse, uma dessas noites. Ela pensou antes de responder. E eu tenho medo de você acordar e decidir que ir embora é mais fácil. Acho que estamos quites. Eles riram, mas era um riso com cuidado. Com o tempo, começaram a fazer amigos. Poucos, mas bons. Gente que não conhecia a história inteira deles, só a versão presente. Isso ajudava. Dava a sensação de que eles não eram apenas um passado tentando se consertar, mas duas pessoas vivendo agora. Um sábado, andando pela cidade, encontraram uma livraria pequena, daquelas que parecem existir fora do tempo. Ana entrou e ficou horas lá dentro. Lucas sentou perto da janela e esperou, lendo as contracapas dos livros e observando as pessoas passarem. Quando ela saiu com 3 livros na mão, ele brincou. A gente veio para comprar pão, lembra? Prioridades mudam, ela respondeu sorrindo. Naquela noite sentaram no chão da sala, ainda sem sofá, comendo pizza em caixas e falando de coisas bobas. Pela primeira vez, Ana percebeu que estava rindo sem se vigiar, sem aquele cuidado constante de não se entregar demais. Mas a vida gosta de testar quando tudo começa a parecer estável. Algumas semanas depois, Lucas recebeu uma ligação do médico que o tinha acompanhado antes. Pediram que ele voltasse para uma série de exames de controle. Nada urgente, nada alarmante, disseram. Mas o simples pedido foi suficiente para trazer de volta um medo antigo. Lucas não contou para Ana no mesmo dia, não por querer esconder, mas porque não queria vê-la preocupada antes de ter algo concreto para dizer. 2 dias depois, ela percebeu que ele estava diferente. Mais calado, mais distante. O que foi? Ela perguntou direto. Ele respirou fundo. O médico ligou. Quer que eu faça alguns exames. O coração dela apertou na hora, mesmo tentando manter a calma. E isso significa o quê? Provavelmente nada, ele respondeu. Só acompanhamento. Mas, você sabe. Ela assentiu. Eu prefiro saber das coisas do que ser poupada, disse com cuidado. A gente combinou isso. Eu sei, ele respondeu. E eu estou tentando aprender. Eles marcaram a data dos exames. E até lá, viveram num estado estranho, entre o normal e a espera. Faziam planos, iam trabalhar, saíam com amigos, mas sempre com aquela sombra discreta no fundo de tudo. Na noite anterior ao exame, Ana não conseguiu dormir. Levantou, foi até a sala e encontrou Lucas acordado, olhando para o escuro. Se der tudo errado, ele disse, sem olhar para ela. Eu não quero que você sinta que precisa ficar. Ela sentou ao lado dele. E eu não quero que você decida isso sozinho. Ele virou o rosto para ela. Você ainda pode ir embora. Sempre pôde. Eu sei, ela respondeu. A diferença é que agora, se eu ficar, vai ser escolha. Não espera, não medo. Eles ficaram em silêncio por um tempo, e, naquele silêncio, os dois entenderam que amar, às vezes, não é sobre ter certeza do futuro. É sobre não fugir quando ele assusta. Lucas preenchia papéis enquanto Ana observava as pessoas ao redor. Cada rosto carregava uma história que ela não conhecia, mas de algum modo aquilo a fez perceber que não estavam sozinhos naquele tipo de medo. Quando chamaram o nome de Lucas, ele se levantou e olhou para ela. Quer esperar aqui ou entrar comigo? Quer esperar aqui ou entrar comigo? Com você, ela respondeu sem hesitar. Os exames demoraram mais do que eles esperavam. Entre um corredor e outro, entre uma sala e outra, o tempo parecia se esticar. Ana segurava a mão de Lucas com mais força do que pretendia, e ele não soltava. Quando tudo terminou,
Disseram que os resultados não sairiam naquele dia. Precisariam de alguns dias que pareceram longos demais. Voltaram para casa em silêncio. Não um silêncio pesado, mas um silêncio cheio de pensamentos que nenhum dos dois sabia organizar. À noite, Ana tentou ler. Não conseguiu. Lucas tentou assistir a alguma coisa. Também não conseguiu. Engraçado, ele disse, quebrando o silêncio. Eu achei que já tinha aprendido a lidar com isso. Ela olhou para ele. Algumas coisas a gente nunca aprende a achar normais. Ele assentiu. Se der tudo certo, eu prometo reclamar menos da vida. Ela sorriu de leve. Promessas grandes de novo? Não, ele respondeu. Só promessas possíveis. Nos dias seguintes, eles tentaram manter a rotina. Trabalho, mercado, pequenas conversas sobre coisas pequenas. Mas a espera estava sempre ali, como um barulho de fundo que não deixava ninguém relaxar de verdade. Numa dessas noites, Ana falou algo que vinha guardando há tempos. Você sabe que, mesmo que dê tudo certo, eu ainda tenho medo, né? Eu sei, Lucas respondeu. E eu também tenho. Mas acho que agora a gente tem medo juntos. É diferente de ter medo sozinho. Ela pensou nisso por um momento. Talvez seja isso que muda tudo. Quando finalmente o telefone tocou, numa tarde comum demais para uma notícia importante, os dois estavam em casa. Lucas atendeu, ouviu em silêncio, respondeu algumas perguntas, agradeceu e desligou. Ele ficou parado, com o celular na mão, por alguns segundos. E aí? Ana perguntou, com o coração acelerado. Ele respirou fundo. Não é nada definitivo. Alguns exames deram alterados, outros não. O médico quer me ver de novo, fazer mais testes. Ela sentiu um misto de alívio e medo. Então, ainda não sabemos. Ainda não. Ele confirmou. Eles se abraçaram ali mesmo, no meio da sala, como se aquele gesto fosse a única coisa sólida naquele momento. Seja o que for, Ana disse com a voz baixa. Dessa vez, você não vai passar por isso sozinho. Lucas fechou os olhos por um instante. Prometo não fugir. E pela primeira vez, aquela promessa soou menos como esperança, e mais como compromisso. O tratamento funcionou. Ainda precisamos acompanhar, mas você está bem. Pode viver normalmente. Ana sentiu o ar voltar para os pulmões como se tivesse passado minutos debaixo d'água. Lucas ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse aprendendo a acreditar. Então, acabou? Ele perguntou, com a voz quase desconfiada. Então, acabou? Ele perguntou com a voz quase desconfiada. Não acabou, o médico respondeu. Mas está sob controle, e isso muda tudo. Do lado de fora, quando a porta se fechou, eles se abraçaram de um jeito diferente de todos os outros abraços. Não era só alívio, era gratidão. Era a sensação de ter passado por algo grande e, pela primeira vez, não ter atravessado sozinho. Eu fiquei, Ana disse baixinho, quase como se estivesse lembrando a si mesma. E eu não fugi, Lucas respondeu. Naquela noite, caminharam pela cidade sem pressa. Compraram pão, sentaram num banco qualquer, falaram de coisas pequenas. O mundo não tinha mudado, mas eles tinham. Algumas semanas depois, a vida começou a encontrar um ritmo que parecia possível. Não perfeito, não sem sombras, mas real. Lucas voltou a trabalhar com mais tranquilidade. Ana se sentia mais segura no próprio lugar. Eles aprenderam a discutir sem se machucar tanto, a falar antes que o silêncio virasse um abismo, a pedir ajuda antes que o orgulho fizesse estrago. Um domingo, enquanto organizavam caixas antigas que ainda não tinham aberto desde a mudança, Ana encontrou a foto deles dois sentados no chão da sala antiga, rindo de alguma coisa que já nem lembrava. Engraçado, ela disse. A gente parecia tão certo de tudo. Lucas olhou para a foto e depois para ela. A gente só não sabia o quanto ia errar antes de acertar. Ela sorriu de leve. E se a gente errar de novo? Então a gente conserta, ele respondeu.
sem sumir, sem decidir sozinho, sem transformar amor em silêncio. Algum tempo depois, numa noite tranquila, sentados na varanda, Ana falou algo que guardava havia dias. Eu não esqueci o que você fez, e acho que nunca vou esquecer completamente. Lucas assentiu, sério. Eu sei. Mas eu também não sou mais a mulher que ficou esperando sem resposta. E você não é mais o homem que foi embora sem explicar. Ele a olhou com cuidado. Isso é um sim? Ela pensou por alguns segundos antes de responder. Isso é um... Vamos continuar escolhendo ficar. Não houve fogos, nem grandes promessas. Só um beijo calmo, desses que não tentam provar nada para ninguém. Meses depois, voltaram à cidade antiga para visitar alguns amigos. Passaram pela padaria onde tinham se conhecido, pela praça onde tinham caminhado tantas vezes, pela rua onde tinham se despedido. O passado ainda estava ali, mas já não doía do mesmo jeito. Engraçado, Ana disse, olhando em volta. Se você não tivesse ido embora, talvez a gente nunca tivesse aprendido a ficar. Lucas segurou a mão dela. Às vezes, a gente se perde para aprender a voltar, do jeito certo. Eles seguiram andando sem pressa, sem medo de que aquele fosse um fim, porque algumas histórias não terminam com felizes para sempre. Elas terminam com algo mais difícil e mais verdadeiro. Com duas pessoas que se perderam, se machucaram, se encontraram de novo, e apesar de tudo, escolheram não ir embora.